Olá pessoal, hoje vamos explorar os 7 mistérios mais intrigantes que você precisa conhecer. Prepare-se para uma jornada cheia de surpresas e descobertas. Acompanhem comigo enquanto desvendamos enigmas que intrigam a humanidade há séculos. Será que a gente finalmente vai solucionar esses mistérios? Ou vamos sair daqui com mais perguntas do que respostas? De qualquer forma, preparem o café, a pipoca e se preparem para pirar o cabeção, porque a partir de agora a gente mergulha de cabeça no mundo dos mistérios. Começando nossa lista com um clássico dos mistérios, o Triângulo das Bermudas. Essa região no Oceano Atlântico é famosa por abrigar um número suspeito de naufrágios e desaparecimentos aéreos. O que acontece nesse pedaço de mar? Será que a gente tem um ímã gigante no fundo do oceano atraindo metais? Ou será que estamos lidando com portais dimensionais que sugam os pobres coitados para outra realidade? As teorias são muitas. Algumas pessoas falam sobre anomalias magnéticas que confundem os instrumentos de navegação, enquanto outras juram de pé junto que estamos falando de alienígenas abduzindo pessoas. E não podemos esquecer da galera que acredita que a Atlântida, a cidade perdida, está por baixo do Triângulo das Bermudas, usando alguma tecnologia super avançada para afundar os navios. A verdade é que até hoje, ninguém conseguiu explicar com certeza o que acontece no Triângulo das Bermudas. Agora a gente troca o mar pelo deserto peruano para falar das linhas de Nazca. Imaginem só, desenhos gigantescos, alguns com mais de 300 metros de comprimento, representando animais, plantas e figuras geométricas. E o mais legal? Só dá para ver essas belezuras lá do alto. Quem fez esses desenhos? E porquê? Será que era só uma galera entediada com muito tempo livre e um talento absurdo para a geometria? Ou será que estamos falando de mensagens para os ETs? Alguns pesquisadores acreditam que as linhas de Nazca eram usadas em rituais religiosos, talvez para pedir chuva ou agradecer pela colheita. Outros acham que eram um calendário astronómico super preciso. E claro, não podemos esquecer da teoria dos ETs. Quem mais teria a capacidade e a necessidade de fazer desenhos tão grandes que só podem ser vistos do céu? Seja qual for a explicação, as linhas de Nazca são uma prova incrível da capacidade e da criatividade dos nossos ancestrais. Elas continuam a nos fascinar e a nos desafiar a entender mais sobre o passado misterioso da humanidade. E por falar em Atlântida, quem nunca ficou fascinado pela história dessa cidade perdida que teria sido engolida pelo oceano? A ideia de uma civilização inteira desaparecendo de repente é intrigante e misteriosa. A lenda da Atlântida é contada há milénios e até hoje tem gente procurando por ela nos confins do planeta. Diversas expedições foram organizadas, mas a cidade continua a escapar de nossos olhos. Platão, o filósofo grego, foi quem primeiro descreveu a Atlântida, dizendo que era uma civilização avançada, com tecnologia e conhecimentos muito além do seu tempo. Ele a retratou como um lugar de grande poder e riqueza. Mas será que ele se inspirou em algum lugar real ou era só uma historinha para ilustrar suas ideias? Talvez Platão quisesse apenas passar uma mensagem filosófica. Alguns acreditam que a Atlântida realmente existiu e que sua localização pode ter sido em algum lugar no Oceano Atlântico, no Mediterrâneo ou até mesmo na Antártida. As teorias são muitas e variadas. Já pensou que loucura? A ideia de encontrar uma cidade perdida é fascinante e alimenta a imaginação de muitos. Mas, apesar de todas as expedições e pesquisas, nenhuma evidência conclusiva da existência da Atlântida foi encontrada. A busca continua, mas os resultados são sempre inconclusivos. Será que ela está esperando para ser descoberta? Ou será que estamos procurando no lugar errado? Ou será que a gente precisa aceitar que algumas lendas são apenas lendas? Talvez a verdadeira Atlântida
esteja apenas em nossas mentes e histórias. Preparem suas câmaras fotográficas e seus binóculos, porque agora a gente vai para as terras altas da Escócia desvendar o mistério do monstro do Lago Ness, a famosa Nessie. Imaginem só, um lago enorme, profundo e misterioso, onde dizem que vive uma criatura pré-histórica, com um pescoço comprido e um corpo enorme. Será que estamos falando de um dinossauro que sobreviveu à extinção? As primeiras histórias sobre o monstro do Lago Ness datam do século VI, mas foi só no século XX, com algumas fotos e filmagens suspeitas, que a Nessie virou celebridade mundial. Claro que muita gente acha que tudo não passa de um truque de câmara, um tronco de árvore boiando, ou até mesmo um peixe gigante. Mas e se a Nessie for real? Já pensaram na possibilidade de termos um monstro marinho pré-histórico vivendo no nosso quintal? Preparem-se para viajar no tempo, porque agora a gente vai para o Egito Antigo desvendar os mistérios das pirâmides. Essas construções monumentais, erguidas há milhares de anos, ainda intrigam a humanidade com sua grandeza e precisão. Como os egípcios conseguiram construir pirâmides tão perfeitas, com blocos de pedra gigantescos, sem usar as tecnologias que temos hoje? Será que eles tinham alguma ajuda extraterrestre? E o que dizer das câmaras secretas, das passagens labirínticas e dos hieróglifos misteriosos que decoram as paredes das pirâmides? Será que elas escondem segredos milenares sobre a vida, a morte e o além-túmulo? As teorias são muitas. Alguns acreditam que as pirâmides eram túmulos para os faraós, enquanto outros acham que eram observatórios astronómicos, usinas de energia ou portais para outras dimensões. Seja qual for a resposta, as pirâmides do Egito continuam sendo um dos maiores enigmas da história da humanidade. Agora a gente volta para os Estados Unidos, mais precisamente para o deserto do Texas, para falar de um fenómeno que intriga os cientistas há décadas, as luzes de Marfa. Imaginem só, luzes misteriosas que aparecem no céu noturno do deserto, mudando de cor, intensidade e tamanho. E o mais legal? Ninguém sabe explicar o que são. As primeiras observações das luzes de Marfa datam do século XIX e, desde então, várias teorias foram propostas para tentar explicar o fenómeno. Algumas pessoas acreditam que as luzes são causadas por gases emanados da Terra, enquanto outras juram que são OVNIs fazendo manobras no céu. E claro, não podemos esquecer da galera que acredita que as luzes de Marfa são fantasmas, espíritos ou outras entidades sobrenaturais. Seja qual for a explicação, as luzes de Marfa continuam sendo um show de luzes misterioso e fascinante. E para finalizar nossa lista de mistérios, a gente vai falar de um livro que é um enigma completo, o Manuscrito de Voynich. Este livro é um dos maiores quebra-cabeças da história da literatura. Imaginem só um livro escrito em uma língua desconhecida, com ilustrações bizarras de plantas que não existem e diagramas astronómicos que não fazem sentido. É como se fosse um livro de outro mundo. Ninguém sabe quem escreveu o Manuscrito de Voynich, nem quando, nem porquê. A identidade do autor permanece um mistério tão grande quanto o próprio conteúdo do livro. O que sabemos é que ele foi comprado por um livreiro polonês em 1912 e, desde então, ninguém conseguiu decifrar seu código. Nem mesmo os melhores criptógrafos do mundo. Será que estamos diante de um código secreto, de uma língua extinta ou de uma grande brincadeira de um gênio da criptografia? As teorias são muitas e variadas. Alguns estudiosos acreditam que o Manuscrito de Voynich é um tratado de alquimia cheio de segredos antigos e fórmulas misteriosas, enquanto outros acham que é um guia de medicina medieval, talvez um compêndio de conhecimentos médicos perdidos. Mas, até hoje, o Manuscrito de Voynich continua sendo um mistério indecifrável, desafiando a inteligência e a curiosidade de estudiosos do mundo todo. Quem sabe um dia,
alguém consiga desvendar seus segredos. E aí, pessoal, qual desses mistérios você achou mais intrigante? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. A gente explorou o mundo, do fundo do mar ao espaço sideral, em busca de respostas para perguntas que a humanidade se faz há séculos. Será que um dia a gente vai desvendar esses mistérios? Enquanto isso, a gente continua explorando, pesquisando e, claro, se divertindo com as infinitas possibilidades que o mundo dos mistérios nos oferece. Até a próxima!